Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos a mais uma aula de matemática. Meu nome é professor Bartô e nós vamos trabalhar o tema de hoje, que é sistemas lineares. E aí, para nós iniciarmos o estudo sobre esse tema, nós vamos começar por equação linear, tudo bem? Então vamos lá aos slides, acompanhe comigo. O assunto que iremos abordar nessa aula tem aplicações dentro da própria matemática e, de modo gerais, em muitas outras áreas de conhecimento, tá? E aí nós vamos trabalhar aqui um pouquinho um exemplo dessa aplicação em física, onde nós vamos perceber na eletrodinâmica, que é o estudo das cargas elétricas em movimento. Você verá que o esquema abaixo representa um circuito elétrico para descobrir a intensidade 1, 2 e 3. As intensidades da corrente elétrica ela é dada em amperes, tá? No ramo do circuito. Então vamos precisar para resolver situações como essa, de sistema linear. Então, só para vocês terem o prazer de conhecer um pouco sobre o circuito elétrico, vocês estão percebendo aí na imagem que ela tem intensidade, tem resistência e outros assuntos mais que nós não vamos aprofundar aqui, tá? Então percebam que a intensidade 1 ela será igual à intensidade 2 mais a intensidade 3. Então a soma dessas intensidades ela terá uma resultante intensidade 1. Outra equação que nós temos dentro desse circuito é que a intensidade 1 mais 4 vezes a intensidade 3 é igual a 11. Tudo bem? E aí nós temos uma terceira equação, que é o produto de 3 vezes a intensidade 2 menos 4 vezes a intensidade 3 mais 5 é igual a 0. E aí, se aparece uma situação dessa lá em física, você vai relembrar dessa aula de matemática sobre sistemas lineares e aí você vai perceber e utilizar a estratégia de resolução que é sistema linear. Tudo bem? Uma equação linear é dada por toda essa nomenclatura algébrica, né? Então, toda a equação do tipo A índice 1 vezes X índice 1, a soma dela, o produto desses elementos mais o produto de cada termo até o enésimo, que é o AN vezes o XN, é igual a B. E aí vocês percebam que essa é a nomenclatura de uma equação linear, certo? E aí os números reais dessa equação são exatamente o o A1, desculpa, o A2, o A3 até o A enésimo. Então esses são chamados de números reais. Ou ainda os coeficientes dentro da equação. As incógnitas será o x índice 1, x índice 2 até o x índice n dentro dessa equação. E o nosso b, lá no final da equação, é o termo independente da equação. Tudo bem? No caso particular em que o b é igual a 0, nós temos uma equação linear homogênea. E aí dizemos que uma enupla, ou seja, R1, R2, R3 e Rn de números reais é uma solução da equação linear se o meu x índice 1 for igual a o R índice 1. E assim sucessivamente para toda a equação e para o enésimo, que é x enésimo n igual ao R enésimo. Então ela ficará uma sentença de um produto, né, de termos A índice n vezes R índice 1, e aí vocês percebam toda a nomenclatura que ela vai até a enésima, que é o A enésimo vezes o R enésimo igual a B é verdadeira. Tudo bem, gente? É um pouco complicado essa nomenclatura, mas vocês vão ver isso na prática, tudo bem? É bem facinho. Por exemplo, nós temos a equação 3x menos 5y mais z igual a 15. Então percebam que ela é linear. E aí as características que nós temos aí é que nós temos
3 coeficientes, ou seja, são os números reais, 3, o menos 5, o 1. E nós temos também as incógnitas. Quem são? O x, o y e o z. E, por final, nós temos o termo independente dessa equação, que é o 15. Tudo bem até aqui? Então, olha só. Quando nós tivermos x igual a 5, y igual a 2 e o z igual a 10, nós temos... Então, vou pegar todos esses valores de cada incógnita e substituir lá na equação 3x menos 5, y mais z igual a 15. Então, percebam que onde tem x eu vou substituir por 5, onde tem y vou substituir por 2 e onde tem z vou substituir por 10. E aí nós teremos a seguinte sentença: 3 vezes 5 menos 5 vezes 2 mais 10 igual a 15. E aí vocês percebam que nós temos que primeiro multiplicar e depois fazer as operações de adição e subtração. Tudo bem? Então, nós teremos um terno ordenado, ou seja, 3 soluções. E a solução para essa equação será o 5, o 2 e o 10. Então, essa é uma solução dessa equação. Por quê? Quando você fez a substituição do x, do y e do z, logo o primeiro membro ficará igual ao segundo membro. Ou seja, quando você resolver aquela equação anterior ali, você terá 15 igual a 15. Então, isso significa dizer que nós encontramos uma solução para essa equação, né, que contém 3 incógnitas. Tudo bem? Vamos a mais um exemplo. Para x igual a 3, y igual a 1 e z igual a 8, nós temos, e aí novamente nós vamos substituir. Só que quando você for substituir, vai perceber ao resolver a sentença que o meu valor do primeiro membro será diferente do valor do segundo membro. Ou seja, nós não temos uma solução, aliás, essa terna ordenada, ela não é solução para essa equação. Ela só é solução quando ela é igual no primeiro membro e no segundo membro. Tudo bem? Nós vamos agora a algumas observações. Se o meu A, índice 1, for igual ao índice 2, e por sua vez igual ao índice 3, e o meu B diferente de 0, a equação não admite solução. Por quê? Nós sabemos que todo número multiplicado por 0, ele é 0. Então, 0 não vai ter solução para um sistema. Tudo bem? Ela não vai existir, na verdade, quando você multiplicar pelas variáveis, ela vai dar toda em 0. Então, ela não vai existir. A segunda observação é quando o meu A índice 1 for igual ao A índice 2 e assim sucessivamente, até o enésimo, né? E isso tudo for igual a 0. E aí, quando o meu B for igual a 0, a equação admite qualquer núpula de reais como solução. Ou seja, ela terá uma solução. Ou várias. Tudo bem? Vamos ao exercitando, para vocês praticarem um pouquinho? Então, olha só. Encontre duas soluções para a equação 2x mais 3y menos 5z igual a 23. Então, vamos à solução. Atribuindo valores arbitrários para x e y, calculamos através da equação o correspondente valor de z. Como? Então, vamos admitir que o x é igual a 1 e o y é igual a 2. Tá? Esses são valores arbitrários. Então, nós teremos, por substituição, 2 vezes 1 mais 3 vezes 2 menos 5z igual a 23. E aí nós temos que resolver essa sentença, onde ficará 2 mais 6 menos 5z igual a 23.
E aí vocês percebam que nós caímos numa equação do primeiro grau, onde a minha incógnita é z. E aí vocês percebam também que eu vou ter que fazer a soma de 2 mais 6 e depois utilizar o inverso para deslocar essa soma para o outro lado, ou para o segundo membro. Então percebam que ela ficará da seguinte maneira: z é igual a menos 3, tá? Logo, o terno ordenado para essa equação linear é 1, 2 e menos 3. É uma solução procurada, tá? Para essa equação. Tudo bem até aqui? Então, olha só. Continuando a solução, nós vamos substituir agora para x igual a 1 e y igual a 7. Então, nós vamos ter, por substituição, 2 vezes 1 mais 3 vezes 7 menos 5z igual a 23. E aí, fazendo toda a estratégia matemática aí, nós teremos o seguinte resultado: 2 mais 21 menos 5z igual a 23. Novamente, percebam que nós caímos numa equação do primeiro grau e a variável, ou incógnita, é z. Então, nós temos que isolar o nosso z aí e achar a solução. E aí nós temos como solução o zero. Pergunto a vocês, qual é a terna aí que nós temos? A terna é 1 do x, o 7 do y e o 0 do z. Então, nós temos outra solução para essa mesma equação. Então, percebam, gente, que numa equação nós vamos ter uma ou mais soluções para uma equação linear. Tudo bem? E aí nós temos uma observação que há outras soluções possíveis, como eu havia falado antes. Na verdade, é infinito o número de soluções para uma equação linear. Pessoal, essa foi a definição de equação linear, e aí nós estamos adentrando nesse novo tema, que é sistemas lineares, e eu peço a vocês que pesquisem lá um pouco mais na plataforma Eduque, essa e outras aulas, né? Tire suas dúvidas, façam as atividades complementares e procure seu professor para aprofundar sobre equações lineares. Uma boa aula e até a próxima!